Bom, olha só essa figura que interessante. Esse é o fenômeno da reflexão total. E esse experimento foi feito na última seletiva que teve para as Olimpíadas Internacionais de Física. Tá certo? Então é esse experimento aí, ou esse fenômeno que nós vamos estudar nessa aula. Boa aula para nós. Até. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Olha só, nós vamos, gente, para o fenômeno mais complicado de entender na ótica, tá? Ele não é difícil de fazer, nada disso, mas ele é complicadíssimo de entender. Por que ele é complicado de entender? Porque ninguém sabe, ninguém de verdade, juro, ninguém sabe por que isso aqui acontece. Então existe um fenômeno na física que você viu, é a foto de introdução da aula lá, antes da gente começar. Esse fenômeno é um fenômeno de reflexão total. Por exemplo, uma miragem. Uma miragem é um fenômeno de reflexão total da luz. Existe miragem? Existe, claro. Mais do que isso, se eu pegar assim, olho de gato, né, na estrada, aquilo ali que... Como é que a luz passa por ali e volta? Então também é uma aplicação do fenômeno da reflexão total. Fibra ótica, mesma coisa, funciona por reflexão total. Então, é um fenômeno muito utilizado. Por ele ser muito utilizado, não tem jeito, tá? Por ele ser muito utilizado, aparece muito nos vestibulares. Então, você tem que saber, pelo menos, operar com ele. Deixa eu te explicar o que é esse fenômeno do ponto de vista matemático, então da óptica geométrica. Depois eu te falo o que você precisa saber, tá certo? Então, do ponto de vista matemático, é mais ou menos assim. Imagina que a gente tenha um raio de luz, olha só, um raio de luz azul. Ah, Virgílio, legal. Se a gente tem um raio de luz azul, olha só, esse raio vai refletir, beleza? Então ele vai refletir, nós estamos careca de saber que ele reflete, tá bom? Ó, nós estamos carequíssima de saber que ele reflete, com o mesmo ângulo. E aí, quando ele passa do meio maior para o meio menor, do meio mais refringente para o menos refringente, eu espero que você já tenha entendido isso, ele se afasta da normal. Então, ele se afasta da normal. Quer dizer, esse cara, olha só, você tem dois observadores. Esse sujeito aqui, ele vê o azul. Eu vou colocar aqui, ó, azul. Esse de baixo também vê o azul. Fechou? Então ele também vê o azul. Bom, agora vamos abrindo um pouco. Então vamos lá, vamos abrindo. Eu vou dar uma aceleradinha em mim, tá certo? Ó. Mas vamos abrir um pouquinho, ó. Pegar o raio de luz verde. Olha só, pegou o raio de luz verde. Esse raio de luz sofre reflexão, mesmo ângulo. Eu consigo medir aqui esse ângulo por conta dos quadradinhos da lousa. Então, ó, tá bom? Raio incidente, raio refletido com o mesmo ângulo. E aí ele abre. Putz, que legal, ele abriu mais ainda. E essa é a lógica, ele vai abrindo mais ainda. E gente, se você vai dar um raio de luz roxo, tá? Vou dar um raio de luz roxo. Olha só, aí eu mando um raio de luz roxo e ele faz isso aqui, ó. Abriu um pouco mais, veio pra cá, ó, e pra cá. E abriu mais ainda. Virgílio, se você for abrindo mais, você abre mais um pouco, não tem mais pra onde ir. Esse é o ponto. Então existe um raio de luz, olha só, existe um raio de luz, que eu vou pegar aqui o laranja, olha que interessante, que se eu incidir aqui, olha só, presta atenção, ó, não é nada complicado também, mas se eu incidir aqui, ele vai refletir, todos os raios de luz refletem, fechou? Ele reflete,
Só que aí o raio refratado, ele sai assim, ó. Então ele sai aqui, ó. Ele sai rasante. Tá vendo? Então, olha que interessante. Esse observador aqui, ele vê o raio verde. Ele vê o raio roxo. Ele vê o raio laranja. E o de baixo também. Ele também vê o verde. Ele também vê o roxo. Ele vê o laranja rasante. Beleza? Ele vê o laranja rasante. Sor, e se eu abrir mais um pouco? Boa, mas muito boa a sua pergunta. Eu vou abrir mais um pouco, ó. Então eu vou mandar um raio de luz vermelho, por exemplo. Esse raio de luz vermelho, ele não tem mais para onde refratar. Então vê se você consegue entender. Ele não vai mais... Entender é difícil, tá? Vê se você consegue aceitar. Ele não vai mais ter como refratar. Ele não refrata. Então esse cara de cima, ele vê o vermelho. Ó, ele vê o vermelho. E o de baixo? O de baixo não. Não vê. Então ele vê o vermelho com maior, olha que interessante, com maior intensidade. Porque todo o vermelho vem para cá. Isso quer dizer que o vermelho, o raio de luz vermelho, sofre reflexão. Reflexão total. E é isso aqui que a gente vai estudar. Então, o raio vermelho sofre reflexão total. Você tem essa figura aí. Beleza? Virgílio, como que eu faço para calcular o ângulo do raio vermelho? Esse é um ponto interessante. Você não calcula o ângulo do raio vermelho. Você sabe que o ângulo do raio vermelho é... Olha que interessante. O ângulo do raio vermelho é... qualquer valor maior que o ângulo do raio laranja. Então, o que nós vamos estudar? Somente o raio laranja. Fechou? Então, vem comigo. Bora lá? Olha só. De toda aquela figura que eu fiz na lousa, de toda aquela figura, o que tem que ficar na sua cabeça é essa. Então, de tudo aquilo que tem que ficar na sua cabeça é essa aqui, ó. Então, essa é a figura que tem o raio incidente, o último raio refratado. Tudo bem? Esse raio incidente, ele tem um ângulo que a gente chama de limite. Então, esse cara aqui é o θ1, né? Vamos lá? É o θ... vou pôr limite, tá? É o ângulo L. É o ângulo limite. É o último ângulo que tem refração. E aqui? Putz, aqui, Virgílio, é 90. Então, se você aplicar a lei de Snell, lembrar que a lei de Snell ela funciona para todos os ângulos até o ângulo limite. Então ela funciona para esse ângulo aqui, tá bom? Funciona para todos os ângulos até o ângulo limite. Então vamos lá, vamos lembrar da lei de Snell? Então o que Snell diz para a gente? Snell diz para a gente que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2.
2. Vamos fazer para a condição limite. Bom, se você quer fazer para a condição limite, então você vai ter, ó, N1 vezes o seno de L, que é igual a N2 vezes o seno de 90. N1, seno de L, N2, agora seno de 90 é 1. Nossa! Então o seno de L é N2 sobre N1. Ou seja, o seno de L é sempre o N menor sobre o N maior. Então, toda vez, presta atenção no que eu vou dizer agora, toda vez que o exercício falar reflexão total, você vai usar essa fórmula, tá bom? Você vai dar o seu jeito de usar essa fórmula. Virgílio, essa fórmula é a equação da reflexão total? Não. É a condição limite. Tá bom? Então isso aqui é a condição limite. É a parte mais importante da nossa aula. Agora, qual é a condição para a reflexão total? O que é que você vai anotar no seu caderno, na sua apostila, em qualquer lugar, para você não esquecer nunca, na hora de fazer os exercícios principalmente. Você não pode esquecer nunca. Vamos lá? Vamos ver? É isso aqui. Bom, olha só. Qual é ou quais são as condições para a reflexão total? Então, primeiro você viu um desenhão. Depois desse desenhão, eu reduzi um desenhinho para encontrar uma equação, tá? No desenhão, eu te falei uma coisa. Eu te falei que a reflexão total, ela acontecia para qualquer ângulo maior do que aquele ângulo no raio laranja. Aquele ângulo no raio laranja nós chamamos de ângulo limite. E a gente já sabe calcular ele. Entendeu? Olha só que interessante. A condição para que haja reflexão total, a primeira condição é que a luz passe de um N maior para um N menor. Essa é a primeira condição. Mas eu vou colocar ela como segunda, tá? Para a gente brincar aqui na primeira. A primeira condição é que o θ1, que é o ângulo de incidência, então, que o ângulo de incidência, então olha só, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Fechou? O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Vigile se for o ângulo limite, aí o raio sai rasante, aí sai. No ângulo maior que o ângulo limite, aí não. Então falou reflexão total, ângulo de incidência maior que limite. Ângulo de incidência nós estamos acostumados a chamar de θ1. Então θ1 é maior que o L. Entre 0 e 90, então, o seno de θ1, olha só, vamos colocar aqui, ó. O seno de θ1 é maior que o seno de L. Ou seja, o seno de θ1 é maior que N menor sobre N maior. Então, se você souber isso aqui, já era. Esse sinal de maior, às vezes, dá confusão em algumas pessoas. Né? Tem gente que mal faz as contas com o sinal de igual. Então, quando chega um sinal de maior, o nego dá uma tremida, velho. Ele treme, ele não consegue, não sai do lugar. Então, quando você for fazer isso numa prova, você vai achar o ângulo limite.
Quer dizer, já vai te dar alguma nota ali, uma boa parte da nota. Depois você tem que lembrar isso aqui, tá bom? Então, o seno de θ1, que é o ângulo de incidência, é maior que n menor sobre n maior. Índice de refração menor sobre índice de refração maior. Segunda condição, vamos lá, ó. Segunda condição, a luz deve tentar, né, porque ela não vai conseguir, ela é reflexão total, ir de 1,5 mais para 1 menos. E gente, tá vendo? Ó, então a luz tem que ir do n maior para o n menor. Então não dá para a luz ir de um menor para um maior e isso acontecer. Aí não acontece. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de reflexão total? Bom, olha só, 3 exercíciozinhos aí. Então, um exercício, claro, né? Mais 3 alternativas aí para você resolver, tá certo? Então, a gente tem, ó, deu o que se pede se a luz incidente sofre reflexão total. Então, vamos dizer aqui, ó, nessa face aqui, vai sofrer reflexão total. Então, a gente sabe que aqui, ó, a gente tem reflexão total. Tá certo? Aqui a gente tem reflexão total. Aqui a gente tem reflexão total. E aqui também. Fechou? Então, olha só, a gente tem reflexão total nesses pontos aqui. Tá bom? Qual é a condição para se ter reflexão total? Aí, a condição para se ter reflexão total é que o seno de θ1 seja maior que o seno do ângulo limite. Ah, Virgílio, então tá. E qual é o ângulo limite, Virgílio? Não faço ideia. Não faço ideia. Ó, eu vou chegar aqui e vou desenhar normal. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto, ó. Desenhei a normal. Aí eu preciso encontrar este ângulo aqui. Esse ângulo é o θ1. Vamos encontrar ele? Então vamos, ó. Esse cara vale 90. Eu sei que não sofreu desvio, tá bom? 90 com 45, 135 para 180. Ah, esse cara é 45. Bom, se a normal forma 90, de 45 falta quanto para 90? Ah, Virgílio, 45. Então, para essa condição, aquele ângulo ali é 45. E naquele ângulo, sofre reflexão total, porque o exercício falou. Ou seja, neste ângulo aqui, ou seja, este ângulo ele já é maior que o limite. Ah, então é isso. Ó. Então, o seno de 45 já é maior que o n menor sobre o n maior. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. N menor é o do ar, 1. N maior é o que eu quero, é o do prisma, tá? Esse cara aqui. Multiplicando em cruz, eu vou ter, ó, raiz de 2n maior que 2. Então, n vai dar maior que 2 sobre raiz de 2.
racionaliza, então você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, e vai chegar que o n é maior que raiz de 2. Virgílio, quanto vale o n? Não sei. Ele é algum número maior que raiz de 2. Pode ser qualquer número, pode ser raiz de 3, raiz de 8, raiz de 10, enfim. Pode ser qualquer número maior que raiz de 2. Pode ser 1,5, por exemplo, porque é 1,44 raiz de 2. Então, algum número maior que raiz de 2, não sei qual. Tá? Bom, pausa e faz a letra B, por favor. Pausou? Se você pausou e fez a letra B, você deve ter percebido que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui em relação à normal, ele vale 30 graus. Nossa, Virgílio, não percebi isso. Se você não conseguiu perceber, lembra, isso aqui é 90, 90 para 30, com 30 120, então esse cara aqui é 60. Se esse sujeito é 90, ó, 60 com quanto vai dar 90? 60 com 30. Ah, então é só fazer isso, só. E aí você chega aqui, ó, vamos lá? No 30 sofre reflexão total. Qual é o ângulo limite? Eu não sei qual é o ângulo limite. Eu sei que com 30 sofre. Então, o seno de θ1 é maior que o seno do ângulo limite. O θ1 é 30. Então, o seno de 30 é maior que n menor sobre n maior. Bom, seno de 30, meio. N menor, 1. N maior, é o que eu quero. Bom, vou multiplicar em cruz. Então, eu vou ter que N é maior que 2. Ô, senhor, fala. Quanto vale o N? Não faço nem ideia. Eu sei que o N é maior que 2. Pode ser 2,1, pode ser 12. Enfim, o N tem que ser algum valor maior do que 2. Letra C. Pausa e faz. Pausou? Então vem comigo. Na letra C, o cara quer o θ1. Então, na letra C, o sujeito quer isso aqui, ó. Olha só. Na letra C, ele quer uma coisinha diferente. Opa! Ó. Ele quer isso aqui. Tá vendo? Eu não sei, eu fiz o triângulo aqui bonitinho, mas... eu não sei se os ângulos aqui estão certos, tá? Então, ele quer o θ1. O que a gente sabe? A gente sabe que ele sofre reflexão aqui, ó. Isso aqui é o olho de gato, tá? A letra A ali é o prisma de um telescópio, tá? Que quando você olha para o telescópio, você não vai lá embaixo, né? Então você olha por aqui assim, ó. O telescópio está apontando ali, então o raio de luz vem, bate e vai para o teu olho. Isso é o olho de gato, tá? Eu sei que tem reflexão total, você sabe. Então você vai fazer o quê? O seno de θ1 é maior que o seno do ângulo limite. Seno de θ1, então ele é maior que o n menor sobre o n maior. Ah, tá. Então, o seno do θ1, me acompanha, é maior do que 1 sobre raiz de 2. Tá vendo, ó, os n's aí? Você vai racionalizar. Ao racionalizar, você vai chegar em seno de θ1
que é maior que raiz de 2 sobre 2. Bom, quando que o seno do θ1 é maior que raiz de 2 sobre 2? Quando o θ1 for maior que 45. Claro, tá pensando até 90 graus. Então, quando o θ1 for maior que 45, então o seno de θ1 vai ser maior que o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Gente, se eu fosse vocês, volta, tenta resolver e no caderno de exercícios de vocês tem um monte de exercícios. Tá certo? Então, até já. Tchau, tchau.